Podem sentar-se. Olha, a gente vai participar da ceia hoje juntos. E a ceia, lá no Novo Testamento, naqueles primeiros dias da igreja, era chamada de partir do pão. O livro de Atos, por exemplo, diz que naqueles dias a igreja permanecia na oração e no partir do pão. Então, todas as vezes que a gente encontra essa expressão no livro de Atos, e eles se reuniram para partir o pão, estava se referindo a esse momento de comunhão. De sentar-se todo mundo junto. Sentar-se à mesa para uma refeição comum já era uma característica muito evidente dos costumes judaicos. Normalmente, quando alguém queria receber um visitante e mostrar para aquele visitante que ele era bem-vindo, convidava-o para uma refeição. E sentar-se à mesa, ou participar da mesa com determinadas pessoas, simbolizava a comunhão com aquelas pessoas. Era o símbolo, a figura de mais estreita comunhão. Por isso que quando Jesus Cristo diz que estaremos com Ele, Ele diz, vocês vão se sentar à minha mesa. Por isso a parábola que diz que Deus veio para buscar aqueles que tinham se perdido, a parábola diz que o rei convidava as pessoas a participarem de um banquete, a sentar-se com ele num banquete. E aí, quando se trata de partir do pão, a gente logo pensa naquele texto em que Jesus se sentou com os discípulos, partiu o pão com eles, e aí pegou o pão, num determinado momento, disse, esse aqui é o meu corpo, depois pegou o cálice de vinho, num outro momento, e disse, isto é o meu sangue. E é esse texto que muitas vezes nos vem à cabeça. Ou então, quando a gente pensa em Jesus partindo o pão, é outro texto, é o da multiplicação dos pães. Jesus partindo o pão para uma multidão faminta e alimentando aquela multidão e saciando a fome daquela multidão com a multiplicação dos pedaços de pão que ele foi partindo. Mas eu quero ler hoje um texto que fala também de Jesus partindo o pão com seus discípulos, partindo o pão com os apóstolos, e que não é a ceia, nem é a multiplicação dos pães, nem é uma parábola falando da mesa em comum, nem é Jesus no cenáculo com os discípulos, nem é Jesus na casa de Pedro fazendo refeição com os discípulos, mas fala em partir do pão numa situação bastante característica e que tem a ver conosco. Eu estou me referindo ao finalzinho do Evangelho de João, quando Jesus, após a ressurreição, se reencontra com os discípulos. E naquele momento, o texto diz, sentando-se com eles, Jesus tomou o pão, deu a eles, e depois fez o mesmo com o peixe. E esta era a terceira vez que Jesus aparecia aos seus discípulos após a ressurreição. Era um gesto que se tornou muito significativo para os discípulos, porque naquele momento, depois que ressuscitou, que Jesus partiu o pão, muitos o reconheceram, por voltarem na memória ao simbolismo do pão partido, e por se recordarem que a última vez que tinham estado com Jesus antes da crucificação, foi justamente no momento que ele partiu o pão. E aqui de novo, Jesus parte o pão com eles. E esse texto está num contexto
num simbolismo tão expressivo para mim, para vocês. Eu queria compartilhar algumas coisas desse simbolismo de Jesus partindo o pão de novo com seus discípulos. Simplesmente partindo o pão com eles. E porque participar de um momento como esse, por exemplo, também é extremamente significativo para a gente. E nos remete a um monte de coisas. E entre essas coisas, essas 3 coisas que a gente percebe aqui nesse texto. O personagem principal daqui não é Jesus. O personagem principal desse texto é Pedro. É em Pedro que Jesus está com a sua atenção voltada. É para Pedro que Jesus está olhando. Estão os outros discípulos ali. Mas o texto de João, desse 4º evangelho, o texto todo está montado. Toda a descrição do texto está feita. O cenário todo está construindo para focalizar Pedro. Pedro é agora a figura importante desse momento ali. E por quê? Porque Jesus queria mostrar para Pedro ali 3 coisas. Que ele mostra para a gente. Para nós. A primeira coisa que Jesus mostrou aos seus apóstolos, mas mostrava especialmente para Pedro, é que ele estava ainda ali com eles. Eu continuo com vocês. Eu não morri, fui sepultado e fiquei sepultado. Eu ressuscitei e estou aqui. O texto diz que já era a 3ª vez que Jesus aparecia aos discípulos. Eu imagino que cada vez que Jesus aparecia, ele revelava um traço do sentido de tudo aquilo que estava acontecendo. Nessa 3ª vez, ele estava comendo com eles. Comendo, seu corpo ressuscitado, ele saído do túmulo, como saiu ao 3º dia, e comendo com eles. Participando com eles da refeição e dizendo: olha, eu estou aqui com vocês. Eu não passei, eu não acabei, eu não sumi. Não me mataram, não tiraram a minha vida, não pingaram um ponto final naquilo que eu sou, naquilo que eu represento. E ele estava dizendo: eu estou aqui com vocês, partindo o pão, para vocês perceberem que eu estou ao lado de vocês, que eu continuo com vocês. Depois, mais tarde, quando finalmente ele se despede dos seus discípulos, ele vai dizer isso, ele vai: olha, lembrem-se, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas agora eu quero que vocês percebam, eu estou aqui vivo, participando das coisas mais cotidianas de vocês. Sabe, com essa refeição aqui, a gente está comendo pão juntos, a gente está comendo peixe juntos, como a gente já comeu tantas vezes. Porque eu quero que vocês se lembrem que aquele que andou com vocês nesses 3 anos, e partiu tantas vezes o pão com vocês, está aqui agora, é o mesmo. Eu continuo vivo, continuo perto, e muito especialmente continuo amando vocês. Revelando o meu amor a vocês. Quantas vezes na vida a gente se esquece disso? Teoricamente é muito bonito. Teoricamente é muito bonito a gente dizer: eu sei que Deus está do meu lado o tempo todo. Deus está em todos os lugares. Eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Eu sei que Deus caminha ao meu lado. Tudo isso, teoricamente, é muito fácil de dizer. Mas quantas vezes você experimentou de fato Deus do seu lado, deixando a presença dele muito clara, fortalecendo você naquela hora que você está passando por uma coisa que não tem como fugir, não tem como evitar,
enfrentando um luto inevitável, ou uma doença inevitável, ou um desemprego inevitável, ou um conflito familiar inevitável, ou uma traição inevitável, ou um abandono inevitável, ou uma solidão inevitável, ou uma profunda decepção inevitável, uma tristeza inevitável, uma aflição inevitável, uma angústia inevitável, uma insônia inevitável. E aí, nesse momento em que você está passando por isso, aí você experimenta a presença de Deus, a presença de Jesus com você, inexplicavelmente ali com você, transmitindo paz, segurança, fortalecimento. Alguma coisa acontece por dentro e você diz, tem que encarar isso aqui, eu vou encarar, mas eu sei que eu não estou encarando sozinho. Quantas vezes isso aconteceu? Seria mais ou menos como eu perguntar para você, quantas vezes você já disse que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e experimentou isso de fato, e pode dizer, isso aqui não é letra de salmo apenas, isso aqui não é um versículo que eu decorei desde que eu era criança e que eu recito, e quando me dizem, fala um versículo predileto, é esse que me vem à cabeça, às vezes é só esse que eu lembro. Não é só texto. Eu posso dizer para vocês que eu vivi isso aqui. Eu posso compartilhar com vocês que eu senti Jesus, o Senhor, como meu pastor, e senti que não me faltou encorajamento, não me faltou fortalecimento, não me faltou conforto na hora que eu mais precisava. Eu sei como aconteceu isso aqui. Quantos de nós podem dizer isso? O Senhor como pastor não é só uma figura da Bíblia, mas eu já experimentei isso. Então Jesus, quando parte o pão ali com os discípulos depois da sua ressurreição, ele está dizendo, olha, lembrem-se que eu continuo com vocês. Nada mudou. Nada mudou. Eu sei que foi traumático. Eu sei que um dia eu estava com vocês, no outro dia eu estava sendo levado, preso, torturado, espancado, cuspido, ridicularizado, pendurado numa cruz, junto com vários criminosos, pelo menos 2 ali ao lado dele, condenado por um crime, condenado como um criminoso, como um bandido, crucificado e morto como um criminoso, como um bandido, como um herege, como um traidor das causas divinas, como um marginal, como um subversivo, guerrilheiro, seja lá o que foi, que entenderam que eu era. Naquele momento eu estava lá, naquela cruz, e eu sei que foi traumático, eu sei que vocês olhavam e diziam, e agora? O que vai ser? Eu sei que vocês fugiram, eu sei que vocês se esconderam. E aí para Pedro, muito especialmente, eu sei que foi difícil dizer que me conhecia. Naquele contexto. Eu sei que foi muito difícil, Pedro. Mas eu quero dizer que eu continuo com vocês e nada mudou. Aquilo aconteceu, mas nada mudou. O túmulo que me encarcerava foi vencido e eu estou aqui, vivo para sempre, ao lado de vocês. Então, quando ele partiu o pão com os discípulos, a primeira coisa que eles perceberam foi, é ele. É ele. Continua aqui, seria mais ou menos como ele fez com Tomé, quando Tomé disse, se eu não ver, eu não acredito. E aí Jesus, não era ver que você estava querendo? Está aqui, está vivo. Quer mais? Quer tocar também? Está aqui, pode tocar, sou eu. Porque de vez em quando nós precisamos ser lembrados disso. De vez em quando a gente precisa ser lembrado que não é só uma teoria, que é uma realidade. Quantos de nós têm experimentado isso de fato?
Então a primeira coisa que Jesus queria dizer com aquilo era isso: olha, continuo aqui, continuo vivo, continuo com vocês. Não mudou nada. A segunda coisa, e agora ele se volta muito especialmente para Pedro nesse texto. A segunda coisa que ele queria dizer repartindo o pão é que ele está disposto a, como nós acabamos de cantar agora, continuar realizando em nós o que ele começou. Ou, como diz a letra do que foi cantado, ele queria dizer para Pedro: não desisti de você, Pedro. E todo o texto lá vai girar em torno disso. A maneira como Jesus trata Pedro, a maneira como ele montou o cenário, aquela fogueira, aquele pão partido, aquele peixe cozido naquela fogueira, lembrava tantas vezes que eles fizeram isso junto, e Jesus dizendo a Pedro: Pedro, está lembrando aqui? Lembra de como andamos juntos, de como foi a nossa comunhão, de como nós convivemos juntos? Eu sei que você me negou. Eu sei que você 3 vezes disse que não me conhecia. E não para governadores, legisladores, magistrados, policiais, gente que podia de fato ameaçar você. Não, você negou isso para pessoas que não podiam fazer nada contra você, para pessoas simples. Eu sei que você estava com muito medo. Eu sei que você estava inseguro. Eu sei que faltou o chão nos seus pés. Mas eu sei também que eu estou disposto a recomeçar exatamente do ponto em que paramos. Nós vamos recomeçar do ponto em que paramos. E ali, naquele momento em que Jesus partia o pão com os seus discípulos, ele estava dizendo para Pedro: vamos recomeçar. Vamos retomar. Tropeçou? Vamos levantar. Caiu? Vamos de novo nos erguer. Perdeu o passo? Vamos de novo caminhar. Está inseguro? Segura a minha mão aqui. Ficou em dúvida? Espera, que eu vou aquecer o seu coração para lhe dar certezas. Está se sentindo sozinho? Sente como eu estou perto de você. Está se sentindo culpado? A minha graça é muito maior para salvar do que qualquer pecado para condenar. Está se sentindo frustrado? Você se frustrou, esperava mais de você. Espera aí. Espera aí que eu vou mostrar o que eu posso fazer para que essas frustrações sejam esquecidas. Está se sentindo fracassado? Ah, Pedro, fracasso é comigo mesmo. Porque eu vim para o que eram meus e os meus não me receberam. Fracasso é comigo mesmo. Que tentei passar tantas coisas e as pessoas não entenderam. Fracasso é comigo mesmo, que no domingo estavam me dizendo bem-vindo em nome do Senhor e na quinta-feira estavam gritando crucifica. Fracasso é comigo mesmo, que escolhi um povo, separei esse povo, libertei esse povo e eles me abandonaram, me esqueceram, me insultaram, riram de mim. Você está se sentindo fracassado, Pedro? Eu conheço muito bem fracasso. Eu sei o que é mostrar um caminho e as pessoas não seguirem. Eu sei o que é mostrar um horizonte e ninguém acreditar. Eu sei. Olha, se tem alguém que pode falar em fracasso aqui, Pedro, sou eu. Então, segura na minha mão, que eu sei muito bem como se vence um fracasso. Naquele momento em que Jesus está repartindo o pão com seus discípulos, ele está dizendo, vamos retomar. Porque o problema não é cair. O problema não é tombar. O problema não é estar no chão. O problema é não confiar em mim para levantar. O problema é não segurar na minha mão para continuar andando. Naquele momento,
Quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro amava, estava cutucando a ferida, espremendo a ferida para tirar toda a inflamação, todo o pus. E dizendo para Pedro: vamos lá, Pedro. Você não me negou 3 vezes? Então me diga aí 3 vezes que você me ama. E a gente começa desse ponto. A gente começa exatamente desse ponto. Porque se você me ama, e se eu amo você, está resolvido. Vamos embora. Então, primeiro Jesus estava dizendo: olha, eu estou aqui. Não mudou nada. Eu continuo com vocês. Eu estou ao lado de vocês. Eu continuo vivo. E vocês podem experimentar a minha presença com vocês. A segunda coisa que Jesus disse a Pedro foi: eu sei que você fracassou, eu sei que você caiu, eu sei que você tombou, eu sei que você se sentiu frustrado, eu sei que houve aqui uma interrupção naquele processo, mas eu quero retomar. Eu não desisti de você, eu quero retomar. Quantos aqui estão se sentindo assim? Quantos aqui estavam com tantos projetos para servir a Deus e se esfriaram, e se afastaram, deixaram o seu coração esmorecer, já não sentem mais a chama que sentiam lá no início, quando começaram a andar com Cristo, vieram andando, mas foram perdendo aquela chama. E quantos, de fato, tropeçaram, erraram, provocaram situações que complicou muito as suas vidas, a tal ponto que hoje olham e dizem: agora não dá mais, agora não dá mais. Falhei com Deus, falhei com as pessoas, decepcionei um monte de gente, agora não tem mais como continuar caminhando. O que Jesus disse a Pedro, Ele está dizendo a cada um de nós essa noite: tem como continuar assim, porque eu continuo com vocês. Tem como retomar sim, porque eu não me canso de amar e de perdoar. Tem como continuar assim, porque perdão e graça aqui não faltam. E aí, quando a mesa está posta, e vários não querem, Deus continua insistindo, e vão chegando, e Deus continua chamando, e continua dizendo: continuem chamando, porque tem lugar. Nunca se esgotam os lugares. Vão lá, nos valões, nas sarjetas, nos becos. Chamem esses mais afastados, mais sujos, mais desprezados, mais marginalizados, esses que acham que chegaram num fundo de poço, que não tem de como sair. Eu tiro você de lá, trago para a mesa, coloco na mesa, porque nessa mesa minha aqui, que é a mesa da graça, nunca vai faltar lugar. Então, Pedro, vamos embora. Vamos embora. Vamos recomeçar, vamos retomar. E a terceira coisa que Jesus dizia para os apóstolos, mas muito especialmente para Pedro: olha, Pedro, estou aqui, sou o mesmo, não mudou nada, estou aqui do seu lado. Ou então: olha, Pedro, vamos retomar, vamos recomeçar. Eu sei que foi uma situação difícil, mas dá para superar com a minha graça, com o meu amor, comigo ao seu lado. Não há situação que você não possa superar. E aí ele acrescentava uma terceira coisa a Pedro, enquanto partilhava aquele pão com Pedro. Era dizer para Pedro: olha, tome conta das minhas ovelhas, tome conta do meu rebanho. Dava a Pedro um sentido de missão, de propósito. E foi um negócio impressionante, porque quando a gente fala de Pedro
nos evangelhos, a gente vê aquele Pedro naquela noite, intimidado, com medo, inseguro, negando que conhecia Cristo, negando que o conhecia, porque não sabia o que ia acontecer na sua insegurança e no seu medo. E aí quando a gente chega em Atos, no início de Atos, esse mesmo Pedro, que curou um paralítico na porta do templo, é levado pelas autoridades do Sinédrio, que era o tribunal judaico, que havia condenado Cristo também, levam Pedro para o mesmo Sinédrio, para o mesmo tribunal. Imagina a cabeça de Pedro, seguindo pelo mesmo caminho que Jesus seguiu, entrando no mesmo sinédrio que Jesus entrou. O mínimo que pode ter passado na cabeça de Pedro foi: meu Deus, vai acontecer a mesma coisa comigo. Só que dessa vez, esse Pedro, intimidado por pessoas que não faziam nada contra ele e não podiam fazer, naquele sinédrio, diante de quem podia, ele diz: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando o tribunal do Sinédrio disse: parem com isso, se vocês continuarem com isso, nós vamos prendê-los e persegui-los. Pedro dá uma resposta que jamais se podia esperar daquele mesmo Pedro na noite em que Jesus foi preso. Ele diz: não posso falar. Foi esse sentido de missão, de propósito, que Jesus deu a Pedro naquele momento que partiu o pão com ele, e é o que a gente precisa. Porque quando a gente se deixa possuir por esse mesmo sentido de servir a Deus, de ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas, de ser presença marcante na vida das pessoas, de ser usado por Deus para mudar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, para transformar a vida de alguém. Quando nós ficamos imbuídos desse mesmo sentimento de propósito, de ser canal da graça de Deus, para que Deus chegue às pessoas através de nós e da nossa vida, ninguém segura a gente. Esse mesmo poder que agora usava Pedro e que estava em Pedro, e que mudou a vida de Pedro, acontece conosco. Quando você levanta de manhã e diz: Jesus continua comigo, Ele está vivo e me acompanha, nada mudou. E quando você diz: Ele está disposto a retomar, eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu tropeço, eu sei que eu caio, mas Ele está disposto a me segurar pela mão, me levantar e ir comigo. E aí você a isso acrescenta: eu sei que hoje eu posso ser bênção para alguém. Eu sei que hoje Deus pode me usar para falar a alguém, no meu serviço, no meu trabalho, na minha vizinhança, minha vida. A minha vida não é uma caminhada sem sentido, a minha vida não é um aproveitamento hedonista, em que eu estou em primeiro lugar. A minha vida não é essa coisa que circula ao redor só dos meus desejos, não. A minha vida se torna, nas mãos de Deus, um instrumento para, a partir daquilo que Ele faz na minha vida, abençoar a vida daqueles que convivem comigo. Era isso que Jesus queria fazer com Pedro quando partiu o pão. Esse partir do pão, diferente daquele primeiro, na noite em que Jesus foi preso, quando Jesus partiu o pão com os discípulos e disse a eles: isto é meu corpo, isto é meu cálice, isto é meu sangue, ninguém sabia onde aquilo ia chegar. Mas agora, esse partir do pão, em que Jesus está ressuscitado, vivo, agora tudo é diferente, porque Jesus está garantindo a sua presença, Ele está transformando a vida de Pedro,
E ele está mostrando a Pedro como pode usar Pedro para abençoar as pessoas e levar a graça de Deus aos outros. Então, nessa noite em que a gente vai partir o pão, nessa noite em que nós vamos juntos comer da ceia de Cristo, essa noite em que nós estamos aqui agora como igreja, em comunhão, participando dessa ceia, esse partir do pão também pode se tornar extremamente significativo para nós. Se você essa noite está se sentindo aflito, solitário, inseguro, essa noite em que partimos o pão, Jesus está dizendo: eu estou com você, eu venci a morte e estou ao seu lado todos os dias. Se há alguém aqui que tropeçou, caiu, feriu pessoas, fez escolhas erradas na vida, deu passos que agora sabe que não podia dar, não devia ter dado, está hoje carregando consigo consequências de coisas mal ajustadas, mal acertadas, mal resolvidas, e acha que acabou, e acha que é isso aí, e acha que não tem jeito, eu, pelo poder do Espírito Santo, digo a você: nada não tem jeito para Deus. E essa noite, Ele retoma com você, muda o que tem que mudar, e diz: vamos embora, vamos caminhar juntos, vamos consertar isso, a partir dos consertos que Ele faz na nossa própria vida. Essa noite, talvez você esteja com um vazio de propósito. Para que eu nasci? O que é isso aqui? O que vai ser da minha vida? Será que a vida é só isso? Levantar de manhã, trabalhar, comer para continuar saudável e trabalhando, trabalhar para continuar comendo e saudável? Será que se resume a isso? Será que a vida se resume a esse ir e vir? Ir e vir, sair do ponto A para o ponto B, depois do ponto B para o ponto C, depois voltar para o ponto A. Será que a vida é essa repetição de coisas? É só isso, em que a gente pega jornais de 40 anos atrás e a gente vê as mesmas notícias 40 anos depois? Será que é isso que a vida se resume, a sermos isso? Esses seres que estão sempre repetindo os mesmos erros, que estão caminhando sem destino. Será que lá no final, quando eu chegar no final da minha vida, eu vou ser obrigado a admitir do que valeu isso aqui? O que eu fiz de verdadeiramente substancial, permanente? O que eu fiz para que agora que eu estou morrendo, haja quem vá se lembrar de mim, agradecido por minha vida? Se você essa noite está se sentindo assim, você é Pedro precisando de propósito, missão, significado, sentido na sua vida, como Jesus pode dar. Como Ele pode transformar você num instrumento na mão dEle, para através da sua vida dar sentido a tudo e abençoar e iluminar a vida de muita gente. A começar da sua própria família. A começar da sua própria família. Porque às vezes a gente fica reclamando da família que tem, ou às vezes reclama do ambiente de trabalho em que está, ou da vizinhança em que está, ou seja lá o que for. E aí é hora da gente parar e perguntar: peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho aqui a luz do Evangelho, eu tenho a luz da palavra, eu posso começar a abençoar a minha família, para que ela seja transformada. Eu posso começar a abençoar esse meu local de trabalho, para que ele seja abençoado. Essa vizinhança, para que ela seja abençoada. E eu é que posso começar aqui. Em vez de ficar lamuriando, chorando. Não. Eu tenho propósito. Eu tenho missão. Eu sei que Deus pode usar a minha vida para isso. Então, seja qual for o seu caso, essa noite,
em que nós vamos repartir o pão, em que a gente vai partir o pão aqui junto, lembre-se desse partir do pão que Jesus fez com Pedro. Porque a mesma coisa que Jesus mostrou a Pedro, Ele está mostrando para a gente essa noite. Ele está mostrando para você essa noite. Não saia daqui, não saia daqui da mesma maneira insegura, temerosa, frustrada, fracassada, cheio de medos, cheio de reclamações e de lamúrias, sem saber significado e sentido da sua vida. Não saia assim. O que Jesus fez com Pedro, Ele pode fazer com você também. Então curve comigo a sua cabeça e fale isso para Ele. Fale: olha, Senhor, eu quero que isso aconteça comigo também. Eu também preciso agora, nesse momento, sentir que Tu estás vivo e que Tu estás ao meu lado. Ou então: Senhor, tanta coisa eu fiz errado e eu preciso recomeçar, eu preciso retomar minha vida, eu preciso voltar a caminhar, eu preciso voltar a viver. E aí Ele vai fazer a mesma coisa que fez com Pedro. Vamos retomar. Diga para Deus essa noite então: Senhor, eu preciso de um sentido, eu preciso de um significado, eu preciso de algo que me faça viver com sentido e com propósito para a minha vida. Pois Ele vai dar a você esse sentido, esse propósito, como Ele deu a Pedro. Fale então com o Senhor. Abra o seu coração. Diga ao Senhor isso. Diga: eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu não quero sair daqui da forma como eu cheguei. E deixe Deus, e deixe Jesus, e deixe o Espírito de Deus fazer o que Ele tem para fazer. O resto é com Ele. A maneira como Ele vai trabalhar com a sua vida é com Ele. O que você precisa é abrir o seu coração para que Ele faça isso. É dizer a Ele: sim, eu quero, Senhor, que Tu faças isso. Então, antes da gente cantar aqui e daqui a pouco partir o pão, eu quero orar por você. Se nessa noite você está pedindo isso ao Senhor: Senhor, trabalha na minha vida, como trabalhaste com Pedro, trabalha na minha vida, como fizeste com Pedro. Se é isso que você está querendo, se é isso que você está pedindo a Ele, eu quero orar por você. Então, onde você está, levante a sua mão e diga assim: eu quero isso. Isso eu quero. Deus abençoe você. 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 Lá atrás, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Estou vendo a sua mão erguida. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Graças a Deus. Lá atrás, Deus abençoe você. Já vi sua mão lá no último banco. Lá no último banco. Deus abençoe você. Que bom. Que bom. Que corações estão aqui abertos para que o Senhor